Qual é a maior fraqueza do direito? Hoje eu vou criticar uma imanência jurídica. Imanência é uma situação dada e não escolhida. Hoje, portanto, eu quero falar sobre uma situação do direito, sobre uma característica sua que, além de não me agradar, é, no meu entendimento, o seu maior defeito. Não faz muito tempo, eu ouvi de um criminalista famoso daqui da cidade que, se no tribunal do júri o tribuno começar falando de uma maneira mansa, sem um punch, ninguém vai prestar atenção no que ele diz. O que esse advogado, que está certíssimo, diga-se de passagem, nos está dizendo? Ele nos diz que algumas vezes no direito o conteúdo importa menos do que a forma. Ele está nos dizendo que mesmo que um péssimo orador tenha a mais justa das teses num plenário do júri, esse orador provavelmente vai saborear o gosto da derrota no campo jurídico. O que esse advogado nos está dizendo então é que o direito admite que uma injustiça prospere. E fora do tribunal do júri? Fora do tribunal do júri é até pior. Quando são juízes togados, ou seja, aqueles de profissão, que vão julgar o caso, muitos deles, a maioria, diga-se de passagem, sequer vai ouvir o que a defesa tem para dizer. Eu já fiz um vídeo sobre o confirmation bias, onde eu explico mais ou menos o que acontece no íntimo do juiz para ele que faça isso. E o que serve para nós, neste nosso diálogo, é a informação de que o juiz togado, para ele, nem o punch vai dar jeito. Em umas palavras um pouco mais filosóficas, a ele nem o conteúdo e nem a forma são importantes. Por quê? Porque os juízes já julgaram o caso antes mesmo dele acontecer no mundo dos fatos. Nós percebemos então que o direito, como ele é de fato hoje, ele rompe com a justiça. Mas por que raios ele rompe com a justiça? No primeiro caso, onde os jurados são qualquer um do povo, onde a forma é mais importante que o conteúdo, ou seja, onde o dom da retórica é mais importante que a própria justiça, o que acontece é muito bem explicado pelo filósofo Platão. Platão, na sua obra A República, divide a alma do ser humano em três. Existe a alma concupiscente, que é caracterizada pelas vontades relativas à sobrevivência e também à perpetuação da espécie. Então nós estamos falando das vontades gerais dos animais, que são comer, beber e praticar sexo. E nós, como seres humanos, somos animais, obviamente também possuímos essas mesmas vontades. Percebamos que a natureza colocou essas vontades corporalmente muito próximas umas das outras. A vontade de comer e beber está na barriga. E a vontade de praticar sexo está logo abaixo dela. Mas, segundo Platão, existe ainda a terça parte da alma, que é chamada de irascível. O termo irascível vem de ira, mas num sentido amplo. A irascibilidade corresponde a todos os sentimentos, aos sentimentos como um todo. Amor, ódio, piedade, indiferença, todos os sentimentos estão contidos na alma denominada por Platão de irascível. Percebemos também que esses sentimentos foram colocados pela natureza no mesmo lugar, no nosso peito. E por fim existe a parte mais elevada da alma humana, aquela parte que diferencia o ser humano dos demais animais brutos, que é a racionalidade. O que seria a racionalidade? Em poucas palavras, seria a capacidade de pensar de modo mais profundo. Em uma atividade rasa de existência, seria o pensar no antes e no durante, visualizando, portanto, a possibilidade do depois. Para explicar isso, eu gosto sempre de utilizar o exemplo dos cães. Os cães, quando sentem vontade de praticar sexo, e existindo essa possibilidade, eles praticam. Para eles não importa quando nem onde, eles praticam. Eles são levados pela sua alma concupiscente. Eles não pensam que desse ato vão derivar crias, eles também não se importam se fazem isso à luz do dia, se fazem isso na frente ou não de quem quer que seja. O mesmo lhes acontece com a comida.
Os cães, quando têm fome, comem. Eles não pensam que, por comer muito, vão engordar, que a comida pode lhes trazer algum mal para a saúde. Então, na fome, eles comem, na sede, eles bebem, e na luxúria, eles praticam sexo. Um cão enervado também não vai pensar nas consequências dos seus atos. Ele simplesmente avança. E ele só não vai avançar se ele sentir medo. Se ele sentir um medo que é imposto por alguém que está na sua frente e que é mais forte do que ele, que é capaz de feri-lo. O cão, nesses casos, se deixa levar pelo seu espírito irascível. Percebam então que a racionalidade é característica humana. A racionalidade é que torna o ser humano diferente dos demais animais brutos. E a pressuposição é que o ser humano não seja conduzido pelos seus impulsos concupiscentes, nem pelos seus instintos irascíveis. A pressuposição é que o ser humano conduza a sua existência terrena a partir daquilo que só ele tem, a partir daquela centelha que ele herdou da divindade. A pressuposição é que o ser humano conduza a sua existência terrena a partir da razão. Cientes disso, vamos voltar ao tribunal do júri. O que acontece quando um corpo de jurados privilegia a forma com que a ideia é exposta em detrimento da ideia em si mesma? O que acontece é que esse corpo de jurados está sendo conduzido pelos seus sentimentos, pela sua alma irascível, e não pela sua razão, pela sua racionalidade. E aqui surge o cerne dessa nossa conversa. Como agem os filósofos e como agem os sofistas? Os filósofos, não importa o que aconteça, buscam a verdade. E o que é a verdade? Verdade é uma preposição, ou seja, é uma afirmação que mais se aproxima, que mais se assemelha à realidade. E o que é a realidade? Realidade é aquilo imanente, ou seja, é aquilo que o mundo nos impõe. Já os sofistas, que hoje são chamados de filósofos modernos, dizem que a realidade não existe, sendo que o que existem são, na verdade, verdades, no plural, e que cada ser humano é dotado das suas próprias verdades. Mas vejamos bem, hoje, por exemplo, aqui em Sorocaba, apesar de estar frio, o céu está limpo, o céu está azul, de modo que, se eu disser hoje está chovendo, eu estarei fazendo uma afirmação falsa, uma afirmação não verdadeira, na medida em que ela não se aproxima da realidade, que é o céu azul e não chuva, da realidade que é aquilo que o mundo me impõe, independentemente do que eu ache ou do que eu queira. A realidade é que hoje o céu está azul e não está chovendo. Então o que acontece quando os jurados do tribunal do júri julgam pela forma e por isso desprezam, por exemplo, um conteúdo que é verdadeiro? Seria mais ou menos assim. Um tribuno fala: hoje o céu está azul e não está chovendo. Mas o outro diz mais ou menos assim: na auspiciosa data de hoje, as nuvens, carregadas da potência de fazer verter água dos céus, tornam o nosso dia chuvoso. E não há como negar. Fechem os olhos vocês e vejam o que acontece no seu íntimo. Imaginem que vocês não estão aqui dentro do fórum, senão que vocês estão lá fora. Lá fora, e a tempestade lhes aflige nesse exato momento. Essa tempestade os atinge gota a gota, produzindo uma sensação de desconforto, tanto pelo impacto da gota no seu corpo, quanto pelo frio que acompanha essa tempestade, que agora, nesse exato momento, cai sobre nossas cabeças lá fora. Logo depois vêm os quesitos, ou seja, os questionamentos para os jurados. E o primeiro desses questionamentos seria: está chovendo? Ou ao menos estava chovendo quando os tribunos proferiram as suas falas a vocês? Vocês conseguem perceber então onde está o grande problema do direito? O grande problema do direito está na negação da racionalidade, que, a bem da verdade, é a negação da própria condição de ser humano, a negação da condição que nos faz algo diferentes dos animais irracionais. De um lado, a total falta de técnica dos julgadores
para apreciarem o que é verdadeiro e o que não é. Mas do outro lado, e é aqui que eu me bato, aos operadores do direito, pseudo-juristas que não estão interessados em chegar à aletheia, a partícula de negação, e letheia, escuridão. Ou seja, operadores que não estão interessados em chegar à luz. A que luz? A luz da verdade. Não se quer aquilo que se aproxima da realidade. O que se quer é aquilo que representa o melhor dos ânimos e das vontades do próprio operador do direito. E é por isso que o campo do direito não é um campo dialético, senão retórico. Porque na dialética os interlocutores estão todos buscando incessantemente a verdade. O campo dialético é o campo dos filósofos, por excelência. O campo dos amantes de Sofia, filosofia. Sofia não é sabedoria, Sofia é conhecimento. Os filósofos buscam o conhecimento da verdade e, portanto, eles não se importam em ver as suas teses primeiras caindo por terra. E nessa busca por verdade, os filósofos, e no caso do direito, os jusfilósofos, ou seja, os verdadeiros juristas, eles se utilizam como principal ferramenta o discurso dialético, sempre em busca da verdade. Já os sofistas são aqueles que, como nós vimos, vão fazer tudo o que for necessário para saírem vitoriosos. A verdade? A verdade pouco lhes importa. E é aqui, portanto, no campo da sofística que se encontra o direito. E os sofistas se utilizam do discurso retórico, que é aquele discurso que não visa a verdade, mas sim o convencimento para alcançar o que se almeja, que pode ser ou não a verdade. Então, para mim, meus caros, a maior fraqueza do direito é esse seu incipiente, ignóbil, esse seu estúpido abandono da racionalidade. E esse percurso de abandono da razão já está tão avançado que nós, hoje, não conseguimos localizar nem o mínimo de lógica jurídica na maioria das decisões judiciais. Estamos nós condenados a ver o perecimento da razão e da humanidade no campo do direito? Eu me nego a isso. E é por não aceitar essa imanência jurídica, esse estado de coisas dentro do direito, que eu proponho um, digamos, saudável retorno às bases clássicas e filosóficas da arte jurídica. Essa minha proposta não está só, mas está principalmente dentro das minhas segunda e terceira obras. A segunda é a Teoria Substancial do Direito, onde eu apresento um modo de repensar o direito contemporâneo a partir de bases filosóficas clássicas. E a terceira obra, apelidada de Ciências Jurídicas Verticais, é a obra na qual eu começo a me aprofundar nas 4 ciências jurídicas materiais, ou seja, nas 4 ciências que fundam propriamente o direito, como sendo o direito um produto da racionalidade humana. Minhas obras podem ser adquiridas pelo site das editoras, pela Amazon e também pelo link do meu site que está aparecendo aqui embaixo. Nós precisamos urgentemente mudar o atual panorama do direito. Se nada fizermos, nada mudará.